Beleza, vou terminar aqui de digitar esse código, só colocar esse último campo, colocar esse último campo aqui também. Vou fechar aqui, agora eu só preciso salvar. Ué, Ctrl S não salva? Como que eu salvo? Tá bom, então eu vou digitar outro arquivo, mas eu quero manter essas alterações. Ctrl D não sai, Ctrl C. Como que eu saio daqui? Acho que só tem um jeito de eu fazer isso. E aí, gente, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre Vim, vamos ver como funciona aqui esse editor maravilhoso que às vezes é um vilão na história de quem tá tentando sair do Vim, quem entrou por engano ali no Vim pra editar um arquivo e não sabe nem como sair, muito menos como salvar o arquivo. Eu já passei por isso, vim passar aqui pra vocês como funciona aqui o básico, que a gente vai começar a ver um pouquinho aqui de Vim no canal, que é algo que eu gosto, é a minha ideia principal e é algo que eu venho recebendo aqui nos comentários sobre isso. Então vamos lá pro vídeo. Aqui sobre o Vim, a gente precisa primeiro entender o que é o Vim, né? O que é basicamente o Vim? O Vim, ele é um editor de texto em texto. Se é que isso faz sentido, mas você basicamente não tem uma visualização da ideia, por exemplo. Não é do mesmo jeito de você abrir um VS Code, você abrir alguma ideia da JetBrains, um IntelliJ, um PyCharm. Você abre o Vim a partir do seu terminal. Ou então você pode instalar o Vim dentro da própria ideia que você gosta. Então você quer utilizar os comandos do Vim, todos os keybinds do teclado ali com o Vim, mas você não quer deixar de usar a sua ideia. Você tem plugins dentro do VS Code que implementa o Vim, plugins dentro do JetBrains, das ideias da JetBrains, que você implementa o Vim também, se você preferir, tá? Mas eu gosto de usar no terminal porque eu deixo o terminal do jeito que eu gosto, tanto que eu vou deixar aqui nos cards um vídeo sobre configuração do terminal que eu fiz, que fica bem legal. Então eu prefiro que fica totalmente do meu jeito a configuração, tanto que é algo que eu vou trazer aqui no canal ainda. Então basicamente o Vim é um editor de texto que você consegue acessar de qualquer lugar praticamente. E por que eu comecei a utilizar o Vim? Eu comecei a utilizar o Vim exatamente pelo contexto aqui do nome do vídeo, tá? Eu tava numa reunião com alguns backends também. Fui editar o texto, só que a gente tava numa máquina virtual e eu não tinha nenhuma ideia lá. Uma pessoa pediu pra eu entrar com o Vim. Eu comecei a editar com o Vim e pra eu sair eu não sabia. Aí eu tive que perguntar pra ele como eu salvava e saía do arquivo. Então depois daquele dia eu senti tanta vergonha de não saber que eu comecei a estudar e percebi o poder do Vim e comecei a utilizar como ideia principal. Então vamos lá pra parte do código agora, ver como funciona aqui Visual Mode e os comandos principais aqui do Vim. Aqui no exemplo eu vou usar o NVim. O NVim eu ainda vou trazer aqui no canal, tá? Mas o NVim é basicamente um Vim melhorado, onde você tem algumas coisas que o NVim implementa que você ainda não tem no Vim. Então eu vou ainda trazer a diferença entre eles e o porquê que eu uso o NVim, mas para esse vídeo eu ainda vou ficar aqui no contexto dos comandos básicos, tá? Mas eu vou usar o NVim como exemplo. E da mesma forma, se você não tiver o Vim ou não tiver o NVim eu vou deixar aqui na descrição o link para instalação. E o Vim você pode dar um sudo apt install Vim, aqui que você vai ter a instalação dele. Então, se eu der esse comando, obviamente eu já tenho o Vim, então ele não vai instalar, ele vai só tentar atualizar, só que já tá atualizado. Então aqui você pode dar um vim.golsum, por exemplo. Ele tá falando que eu já tinha aberto em outro lugar, tava até testando aqui os comandos, mas você aqui, por exemplo, entrando aqui com o comando, você vai ver esse símbolo mais quadradinho, tá? O que tá acontecendo aqui? Quando você entra com um Vim no começo aqui, você entrou com um Vim em algum arquivo, você vai entrar em Visual Mode. O Visual Mode nada mais é que um comando, a visualização padrão do arquivo no Vim. Então, quando você entra com o Vim no arquivo, ele tá em Visual Mode, tá? Aqui você consegue usar setinha, você consegue usar de todos os jeitos, mas o padrão, e até já recomendo vocês se acostumarem, se vocês forem adotar o Vim para começar a programar, vocês utilizarem o WJKL, que são as formas de você andar pelo arquivo, para você não mexer tanto a mão, de ter que ir lá com a mão lá do lado para poder mexer nas setinhas, tá bom? Mas aqui, basicamente, então, é assim que você entra no Vim. Aqui eu vou ir pro NVim para poder mostrar para vocês. Da mesma forma, eu consigo dar um nvim.go, por exemplo. O que acontece, tá? Aqui você entrando no arquivo para poder editar, você vai estar em Visual Mode, assim como eu falei. Então aqui eu tô, por exemplo, se você começa a clicar outras teclas aqui para tentar editar o texto, ó, ele vai andar pelo arquivo, ele vai fazer qualquer outra coisa, ele vai ficar executando as funções que cada tecla tem, mas ele não vai editar. Mas como que eu edito, então, né? Aqui você tem duas formas. Você pode usar o O ele vai criar uma linha de baixo, então na linha que você tiver, ele vai ir para a linha de baixo, entrar em Insert Mode, aí você pode editar. Ou se você quiser editar na posição que você tiver, você aperta I para começar a editar na linha que você tiver. Mas beleza, eu tô na linha aqui de baixo, eu quero começar uma linha em cima da linha que eu tô. Então você dá Shift O, aí ele vai criar uma linha em cima da que você tá e ir para Insert Mode. Uma outra forma também, por exemplo, se eu tô aqui no começo da linha, eu quero ir pro fim da linha entrando em Insert Mode. Você pode dar Shift A. Entrando em Shift A, ele vai pro fim da linha em Insert Mode. Mas eu quero ir pro começo da linha em Insert Mode. Você dá Shift I, ele vai pro começo da linha em Insert Mode. Se eu quiser ir pro fim da linha só em Visual Mode, você pode dar Shift 4, que ele vai pro fim da linha
em Insert Mode. Aqui, para você selecionar um texto, você sempre usa o V. Então, aqui eu, por exemplo, eu quero selecionar esse erro, você aperta V e vai indo pro lado para você poder selecionar esse cara, tá? Então o V ele vai entrar em Visual Mode para inserção, então como se fosse um Selection Mode. Tá vendo aqui que ele até mudou aqui o visual e tal. Se eu aperto o ESC, ele volta para normal, porque aqui eu não tô selecionando nada, tá? Mas beleza, eu não quero, por exemplo, eu quero selecionar essa struct inteira, mas não quero ter que apertar V, ir até o fim, ir para baixo e até lá. Não, eu quero selecionar a linha inteira. O que que eu faço? Você dá Shift V. Shift V ele vai selecionar a linha inteira, então se eu for para baixo ele vai sempre selecionando toda a linha, então ele vai sempre selecionando tudo. Se você só apertar V, ele vai selecionar um por um, e se você apertar Ctrl V é block, então ele vai selecionar em bloco. Então se por exemplo eu for para baixo, ó, ele vai sempre selecionar em bloco. Então se por exemplo aqui eu der um Y, o Y é o Yankee. O Y basicamente vai servir para você copiar texto. Então por exemplo eu quero copiar esse cara aqui, eu dou Shift V para copiar a linha, dou Y e aperto P de paste para poder colar esse cara. Então o P ele vai colar para você. Putz, mas eu fiz errado, eu não quero esse código, eu fiz errado aqui. O que que eu faço para dar um Ctrl Z? O Ctrl Z aqui ele não vai funcionar. Você aperta U. Então o U ele vai desfazer o que você estiver fazendo, o que você fez, né? Então se eu colar várias vezes aqui, ele vai criar uma pilha aqui de alterações que você fez. Então o U ele vai colocando aqui before 12. Então ele vai colocando todas as alterações que você tá retornando. E para sair, então vamos pro final, né? Agora que já vimos alguns comandos básicos aqui, que basicamente é o que você consegue fazer nas IDEs, né? Para sair do arquivo. Para sair do arquivo, basicamente você vai apertar 2 pontos em Visual Mode. Então, lembra, a gente tá aqui editando o texto, então tá aqui editando. Terminei de editar. O que você vai fazer? Você vai apertar ESC. Aqui eu não uso ESC, tá? Eu aperto 2 vezes ponto e vírgula, que eu criei esse binding para mim, porque eu acho muito complicado ir lá no ESC. Mas você aperta ESC, ele sai do Insert Mode, aí você vai dar 2 pontos Q para sair do arquivo. Então aqui ele tá falando que eu tenho algumas alterações, então eu posso tirar aqui ou eu posso ignorar as alterações colocando o exclamação. Então exclamação, então Q, exclamação ele sai sem salvar. Q normal, ele só sai, só que ele vai reclamar se tiver algumas alterações. Só que se eu quiser salvar essas alterações, então aqui eu vou colocar um comentário de teste, por exemplo. Eu quero salvar essas alterações, eu aperto W, 2 pontos W, ele vai salvar a alteração. Se eu quiser sair salvando, W, Q, eu saio salvando do arquivo. Então é basicamente isso. Mas pô, Otávio, é muito complicado fazer isso. E sim, é realmente, eu não gosto muito de ter que digitar isso. Mas aqui no meu, por exemplo, eu configurei de Ctrl S salva. Então aqui eu salvei o arquivo, tá vendo? Então se eu digitar aqui um teste, eu salvo, Ctrl Q eu saio do arquivo. NVim, então eu volto pra lá, tá aqui o teste, tá vendo? Então eu coloquei Ctrl S pra salvar, Ctrl Q eu fecho o arquivo, então não preciso digitar 2 pontos Q, tudo bonitinho, eu só dou um Ctrl Q pra ele sair. Ctrl W, por exemplo, se eu editar, abrir aqui, para eu navegar entre as abas que estão abertas, eu uso Ctrl W, por exemplo. Para eu selecionar, por exemplo, o GitHub aqui, por exemplo, eu quero selecionar todos os GitHubs e marcar eles. Eu dou Ctrl asterisco para selecionar todos, eu quero alterar todos para GitLab, por exemplo. Eu dou R e aí escrevo GitLab e dou Enter. Ele vai alterar todo mundo para GitLab. Então tem algumas coisas que você vai criando keybinds para você conforme o seu uso, mas são coisas que eu ainda vou trazer em um outro vídeo sobre minha configuração, beleza? Espero que tenha ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo sobre Vim. Falou!